E então, conseguiu visualizar a solução para o último item aqui do projeto número 9? Eu não disse que era fácil, eu só disse que o ideal é que você tente visualizar o problema, crie uma receita, um passo a passo para chegar à solução e só depois converta isso em código, pelo menos no início, à medida que você vai ganhando experiência, conhecimento em programação em Python, em utilização de Python para análise de dados. Pois bem, vamos então à proposta de solução. Tem várias formas de resolver isso, vou trazer uma proposta. Eu quero saber se o número de posts, que é a descrição, varia de acordo com a hora do dia. Então, isso é o que eu quero na prática. O aumenta ou diminui é de fato uma interpretação do resultado, ok? Eu poderia, claro, entregar isso numa frase, por exemplo, ordenar uma tabela, mas o que eu quero está na primeira pergunta. Isso aqui que requer codificação. A segunda pergunta é apenas interpretação do resultado, do gráfico. Veja como é importante fazer o exercício de análise. Pois bem, vamos então fazer uma agregação por hora e categoria. Veja que eu estou usando aqui no operador group uma lista de variáveis. Uma lista de 2 itens que eu quero usar no agrupamento. Até aqui usamos um item, praticamente todos os exemplos, não é? Estou usando 2 agora. Depois disso eu faço o count, a soma dos resultados, e ordeno em ordem decrescente. Vamos então executar. Vou converter esse objeto em um dataframe do Pandas, e aí está. O que nós temos? No ID, eu tenho a hora e a categoria, porque nós fizemos isso na ordenação. E eu tenho count. Então, nessa combinação hora-categoria, 23 counts. Outra hora, outra categoria, 21 e assim sucessivamente. Veja que artes aparece de novo aqui. Está errado? Claro que não está errado, está certíssimo. Porque aqui em cima é hora 11, categoria artes. Agora é hora 5, categoria artes. Só que dessa forma fica muito difícil depois eu colocar num gráfico para análise. Então eu vou fazer um split. Olha aqui, ó. Vou simplesmente dividir hora e categoria em 2 novas colunas no dataframe do Pandas. Vamos então executar esta célula. Veja que eu quero dividir a coluna ID em 2 colunas. Então eu pego a coluna ID, converto para uma lista. E ao converter para lista, eu digo quais são os títulos, nesse caso, hora e categoria. Executa, imprime na tela, opa, agora sim, hora e categoria. Só que eu preciso também do count. O count é o número de posts por hora e por categoria. Então o que eu vou fazer? Um concat. Vou concatenar o split que eu acabei de criar com o primeiro dataframe, utilizando somente a coluna count. Eu vou executar, mostrar para você. Veja que eu tenho aqui o head também. Veja que agora eu tenho a tabela totalmente formatada. Veja a diferença em relação a isso aqui, ó. Isso aqui era o início. O que nós fizemos? Criamos um novo dataframe, separando a coluna ID em 2 novas colunas. Depois eu concatenei esse novo dataframe somente com a coluna count do dataframe anterior. Pronto, resolvido. Isso chama-se criatividade ao usar a programação de computadores. Na sequência, é só colocar tudo isso em um gráfico e pronto, temos aí a informação que nós precisamos. Veja que por volta de 8 horas da manhã, mais ou menos, nós temos o maior número de posts por categoria. Esse número ele é bem menor, por exemplo, às 21 horas, às 0 hora, às 15 horas e assim sucessivamente. E esse padrão, inclusive, vale para todas as categorias de posts dentro do nosso conjunto de dados. Assim concluímos o projeto número 9. No próximo vídeo eu faço o encerramento. Muito obrigado e até lá.